Hoje vivemos o culto à magreza, a cultura da academia de ginástica. Buscamos a perfeição física. Mas quem é perfeito? Flávio de Covatti dá continuidade ao tema Construir o Simples, emagrecer. É curioso, porque a magreza entrou na moda justo quando estava mais fácil ficar gordo, né? E parece que as pessoas gostam muito daquilo que é o mais difícil mesmo, né? Ou pelo menos virou chique ser magro quando o mais difícil que existe hoje é ser magro, né? E até pouco tempo antes, no início do século XX, uma certa barriguinha da prosperidade era um sinal de boa posição social. Hoje a magreza é buscada principalmente pelas pessoas de classe social mais alta. Como será que um dos maiores pintores da história, o renascentista Tiziano, pintaria Gisele Bündchen? Sua pintura Vênus de Urbino, de 1538, talvez nos dê uma dica. Gisele ganharia uma barriguinha. Já se o pintor flamengo Rubens, no século XVII, a tivesse pintado em companhia de outras duas beldades, ela e suas colegas ganhariam mais do que uma simples barriguinha. Hoje em dia, Gisele poderia ser pintada pelo colombiano Fernando Botero, mas ao ver o quadro, sairia correndo para um spa. A principal diferença entre Tiziano, Rubens e Botero é que os dois primeiros retratavam o padrão de beleza de suas épocas, enquanto Botero inverte o padrão de nossa época. Magreza e beleza e perfeição física, né? O que significa também que esta humanidade que não tem como gastar calorias com a sua vida cotidiana é obrigada a perder uma boa parte do tempo em academias, em esteiras, correndo no mesmo lugar, né? O que não deixa de ser um pouco patético, né? Primeiro vão de carro para todo lugar e depois vão na academia. Estamos mal, né? Se formos olhar direito e pensar com seriedade, estamos realmente vivendo num mundo que enlouqueceu. A dieta é a segunda coisa. Então a primeira é esta, de que realmente a vida sedentária leva a essa patética cultura dos clubes de ginástica. A segunda coisa é a cultura das dietas, né? Onde todo mundo está sempre fazendo alguma dieta. Desde que eu me lembro por gente, também já vi passar todos os modelos, né? São dietas que às vezes proíbem os carboidratos, outras proíbem as gorduras. Cada época implica com um tipo de alimento. Dietas de comer não sei quantas frutas por dia, depois dieta da lua, depois dieta das sopas. Todas as dietas eu já vi. Todos os ciclos de dietas todo mundo conhece. As pessoas perdem peso nos primeiros dias, quando conseguem manter a perseverança e a força de vontade. Em algum momento acaba essa garra, né? E as pessoas que passaram privação começam a comer enlouquecidamente, né? Aonde houver privação, vai surgir um desejo que busca a compensação daquilo. Então, toda vez que o indivíduo fizer uma dieta radical, rigorosa, e se privar muito, inexoravelmente ele vai ficar morrendo de vontade daquilo que ele se privou, né? E eu já desde aqueles tempos dos anos 80, e óbvio, experiência pessoal minha, né? Eu sempre me lembro de algumas frases que eu li em vários livros também sobre este tema, né? Uma dessas frases era relacionada com o fato de que não há necessidade, era uma americana até que fez um livro interessante sobre dieta, não há necessidade de comer todos os pedaços de pizza hoje, porque a pizzaria não vai fechar amanhã. Mentira! Para o gordo, todo domingo à noite é o último dia da vida deles, para as pizzas. E come-se enlouquecidamente, para depois morrer de arrependimento. E morrendo de arrependimento deprime.
deprime, o metabolismo cai, a pessoa engorda com mais facilidade. Por causa da depressão também isso provoca uma tristeza, um abatimento, uma perda de autoestima. Tudo isso leva a ter mais fome no dia seguinte. O gordo sempre acorda com muita força de vontade. Eu volto a dizer, eu conheço pessoalmente isto, porque engordei aos 7 anos de idade mais ou menos, época que é comum os meninos engordarem, porque é uma época em que eles se desgrudam da mãe, e portanto tem um momento de ruptura afetiva, e em todos os momentos de ruptura afetiva mais dramático, surge um buraco no estômago, né? Que não é difícil de confundir. É um buraco que vem do desamparo, mas não é difícil confundir com fome, porque o buraco no estômago, a primeira hipótese é que é fome, né? E aí a criança começa, o menino começa, principalmente o menino mais do que a menina nessa idade, começa a comer mais para tapar o buraco, acostuma a tapar o buraco do desamparo e do vazio com comida, isso aqui especialmente doces, não é? E depois fica meio como se viciado a resolver o seu desamparo desta maneira. E é uma das coisas que relaciona a comida com as questões amorosas. Do mesmo modo que existe relação entre as questões amorosas e as dependências químicas em geral. Dependências psicológicas relacionadas com substâncias que também provocam dependência química, como é o caso do cigarro. O cigarro, por exemplo, ele sempre me lembra também de um cidadão que uma vez me falou assim: o primeiro vício de todos nós é a chupeta. Por que a chupeta? Porque a criança acostuma a se aconchegar e se sentir mais protegida através do contato da boca com o seio da mãe. Então a boca é para a criança um ponto de aconchego desde sempre. Quando a mãe não tem mais como dar leite ou não tem mais como ficar o tempo todo por perto da criança, enfia a chupeta na boca da criança e a criança, pelo menos, se deixa tapear e substituir a mãe pela chupeta. Então, o vício é a chupeta que substitui a mãe, que talvez seja o nosso vício original, né? O nosso afeto. Primeiro, vício original, que é substituído pela chupeta. Depois sai a chupeta, entra a bala. Sai a bala, entra o chiclete. Sai o chiclete, entra o cigarro. Sai o cigarro, entra o chiclete de volta. Todo mundo sabe que para parar de fumar é ótimo voltar a mascar chiclete, né? A boca, na verdade, nunca mais fica quieta. Depois da chupeta, a boca nunca mais fica quieta. Então existe uma